A paz, crianças, professora Miriam, Sabrina, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Estão um pouquinho atrasado, mas vai dar tudo certo. Para a gente começar a nossa aula, a gente vai orar. Por que que a gente ora? Vamos perguntar aqui para Nicole, por que que a gente ora? Sabe, Nicole, por que que a gente ora? A gente ora para falar com Deus. Deus, ele gosta de ouvir a nossa voz, ele quer que a gente ore. E quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve o que Deus está falando conosco. Então, nós vamos agora orar, falar com ele, e em seguida nós vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este domingo, por esta manhã que o Senhor preparou para nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz. Abençoa este dia, abençoa os participantes desta escola bíblica dominical, que o seu nome seja glorificado sempre. Amém. Bom, a gente está estudando agora, a partir de hoje, sobre o profeta Eliseu. Vocês, quem está acompanhando a nossa história, nossas aulas, a gente estava falando do Elias, do profeta Elias. Profeta é aquele que Deus dá autoridade para falar em nome dele. Então, se Deus queria antigamente, não tinha a Bíblia, né? Que eu acabei de falar. Para a gente ouvir Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Antigamente não era assim. Deus usava pessoas para falar o que ele queria. E essas pessoas se chamavam profetas. Então, nós lemos a história do profeta Elias, e agora nós vamos ver como Deus usou o profeta Eliseu. Vocês lembram como Elias foi para o céu? Olha aí, ó. Esse é o Eliseu. O Eliseu, ele ficou sendo ajudante de Elias, e ele disse que queria uma coisa. Ele disse que queria a porção dobrada do espírito de Elias. E o Elias falou assim, tá bom, se você me vê indo embora para o céu, então você vai ter o que você deseja. E ele ficou grudadinho com Elias. Onde Elias ia, ele ia atrás, não saía da cola de Elias. E aí, um certo dia eles atravessaram o rio, e lá no outro lado do rio, para atravessar, o Elias pôs a capa dele. Essa capa, eu quero lembrar para vocês, essa capa era uma representação. Quem usava essa capa, todo mundo sabia que ele era profeta, era uma identificação. Vocês sabem o que é crachá? Crachá de identificação? Sim. Quando você vê o crachá na pessoa, você vê o nome dela, qual é a função dela e que empresa ela trabalha. Não é isso, o crachá? A capa que o Elias usava era como um crachá, que identificava ele como profeta de Deus. E o Elias colocou essa capa no rio, o rio abriu, eles passaram, e o Eliseu viu ele indo para o céu, e a capa do Elias caiu, e ele pegou essa capa. Ele pegou essa capa, e então quer dizer que agora era ele que tinha que exercer essa função. Não é isso? Era ele que tinha que ser o profeta. Mas aconteceu algumas coisas, né, a respeito disso. E para a gente, antes da gente falar do Eliseu, a gente vai ler o nosso versículo do dia. Ó, o nosso texto base está em 2 Reis, do capítulo 2, do verso 13 ao 20. Vamos lá, então, gente, vamos continuar. Enquanto ela saiu, ela vai entrar de novo. Então, esse daí que está aparecendo aí para vocês é o versículo-chave dessa lição, né? Eu vou ler uma vez e depois a gente vai tentar falar todo mundo junto, tá bom? Então, aí, ó. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Está em Hebreus 13, 17. Vamos todo mundo falar junto? Vamos lá. Peraí. 1, 2, 3. Lá. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se
autoridade deles. Hebreus 13, 17. Pode assumir, tia Esther. Oi? Pode falar, tia Esther. Pode falar? Ah, que Pode. bom, gostei. Minha internet aqui tá, por esses dias está bem estável. Mas vamos lá. Bom, então, gente, o Eliseu, ele recebeu autoridade. E quem dá autoridade é Deus. No livro de Romanos, no capítulo 13, o verso 1, fala que toda autoridade vem de Deus. Então, Deus tinha dado autoridade para o Eliseu e teve algumas pessoas que não reconheceram essa autoridade. E isso não foi muito legal para eles. Vamos ver o que aconteceu com eles? Pode passar aí, tia Sabrina, o próximo slide. O Eliseu, ele caminha de volta para abrir o rio, né? Porque ele estava de um lado, ele passou para o outro. O que ele fez? Ele lembrou do que Elias tinha feito. Ele falou, eu vou tocar aqui com o manto e o rio vai abrir. E isso aconteceu. Quando ele chegou lá do outro lado, sabe quem estava lá? Eram os discípulos dos profetas. Vocês sabiam que antigamente tinha escola de profeta? As pessoas, elas iam para a escola, olha eles aí, os profetas iam aprender esse ofício. E quando Deus chamava, ou um profeta morria, passava para outro, que nem aconteceu com Eliseu. E quando os discípulos viram, eles falaram, nossa, o manto do Elias está com Eliseu agora. Então o espírito de Elias está sobre Eliseu. E o Eliseu falou para eles o que tinha acontecido, que o Elias tinha subido, ido para o céu. Mas eles não acreditaram. Eles não quiseram dar ouvido. Falou, não, Deus deve ter levado ele para algum lugar aí. Vamos procurar ele. Mas Eliseu falou, não, gente. Não vai procurar não. Deus levou ele. Não, vamos procurar ele. E procuraram por 3 dias, mas não acharam o profeta Eliseu. Eles não reconheceram de imediato que Deus tinha dado autoridade para o Eliseu. Que pena, né? Mas isso não impediu Eliseu de fazer a obra de Deus. O Eliseu, quando ele pediu o poder dobrado do Elias, será que era porque ele queria se exibir? Não. O Eliseu sabia que as pessoas precisavam se chegar a Deus. E ele viu todos os milagres que Elias tinha feito. Elias fez cair fogo do céu, Elias fez parar de chover. E ele falou assim, não, se eu fizer mais coisas do que o Elias, as pessoas vão acreditar mais em Deus, ficar mais pertinho de Deus. Então, Deus vem do coração dele, atendeu. E nas próximas lições, nós vamos ver como Deus usou poderosamente a vida do Eliseu. Depois que Eliseu saiu lá dos discípulos dos profetas, ele foi para a cidade de Jericó. Ele foi caminhando para a cidade de Jericó. E quando ele chegou lá, os homens de Jericó viram o manto dele, né? E reconheceram ele como profeta. Então foram lá conversar com ele. Falou, meu senhor, olha, a cidade aqui de Jericó é boa, tudo é bom aqui, mas tem um problema. A água aqui não presta, ela é amarga, ela é ruim. E o que o senhor pode fazer? Pede a Deus para nós, nos ajude, reconhecendo a autoridade que Deus tinha dado para Eliseu. E Deus deu sabedoria para Eliseu, e ele foi lá onde nascia o rio, jogou sal na água, e quando ele jogou o sal na água, a água ficou boa. Tudo ficou legal. A água não fazia mais mal para ninguém, podia beber, podia dar para os animais, e eles ficaram admirados e felizes. Deus abençoou a cidade de Jericó, porque eles reconheceram a autoridade que Deus tinha dado para o Eliseu. Né? Nós também devemos reconhecer a autoridade que Deus dá para os nossos líderes. Nossos líderes podem ser nossos pais, professores da EBD, professores da escola, nossos tios,
Deus se agrada, porque como eu disse para vocês, toda autoridade foi Deus quem colocou. É Ele quem coloca a autoridade, então Ele fica feliz quando a gente respeita. Mas olha que triste que aconteceu em seguida. Depois que ele saiu de Jericó, ele foi caminhando para Betel. E no caminho de Betel, ele estava indo de boa, mas apareceu uma meninada, uns meninos, e começou a tirar um sarro do Eliseu. Olha, vocês repararam que o Eliseu não tinha um pouquinho de cabelo aqui, ó? Vocês viram que ele era carequinha? É, coitado. Não teve culpa, né? Acontece isso. Até hoje os homens perdem bastante cabelo, algumas mulheres também, mas os homens mais do que as mulheres. E esses meninos começaram a falar: ô, seu careca, some daqui. Eles viram que o Eliseu estava de manto, aquele manto de profeta. Eles sabiam que ele era profeta, mas de vez de respeitar, eles começaram a xingar ele. Ô, careca, some daqui, ninguém quer você aqui, não. E Eliseu ficou muito bravo. Ele falou: não é possível. Deus me deu autoridade e vocês ficam fazendo isso comigo? Olha, eu vou falar para Deus castigar vocês, viu? Vocês serão castigados por Deus. E sabe o que aconteceu? Uma coisa muito triste. 2 ursas apareceram e despedaçaram, mataram aqueles meninos. Olha só, a Bíblia não fala que as ursas comeram eles, não. Falam que matou eles, despedaçou. Será porque Deus é mau que Deus fez isso? Vamos perguntar aqui, o Abner está aí, mas acho que é o Dani, né? Dani, abre aí seu microfone. Oi, prof. Oi, tudo bem, Dani? Fala para mim, você acha que essas ursas fizeram isso porque Deus é mau? Não, porque Deus é bom. Não, porque Deus é bom, mas mandou matar os meninos. Por que será que aconteceu isso? Você tem ideia? Não. Não? Então, olha, Dani, e todas as outras meninas e meninos, Deus fez isso para provar a autoridade que ele tinha dado para Eliseu. Deus, ele fica muito chateado quando a gente ignora as coisas que ele faz, quando a gente não dá atenção para aquilo que ele quer que a gente faça. E naquela época não tinha outro jeito. Hoje em dia os pais podem pôr de castigo, né? Ficar sem TV, ficar sem brincar. Mas naquela época ela não tinha muito disso, não. Então Deus tinha que provar para as pessoas a autoridade que ele tinha dado para Eliseu. Então ele permitiu aquelas ursas sair lá e matar aqueles meninos. Entendeu? Porque aí a fama disso, a fama de tudo que aconteceu, correu por todas as cidades e todo mundo ficou entendendo. Ah, sim, agora nós temos que respeitar o Eliseu, porque foi próprio Deus que deu o ofício para ele. Deus deu autoridade de profeta. Então, por onde Eliseu passava, todo mundo, né? Ô, seu Eliseu, olha, nós sabemos que o senhor é profeta, viu? Nós estamos reconhecendo que o senhor é profeta. Imagine, né? Aquela cena horrorosa, aqueles meninos mortos. Então, Deus permitiu isso para mostrar que ele tinha dado autoridade para o Eliseu. E você e eu? Como nós temos nos comportado com a autoridade que Deus tem dado na nossa vida? Como eu já falei para vocês, nossos pais, nossos professores, nossos governantes, né? Às vezes a gente fica xingando os governantes, menosprezando. Deus não se agrada. Mesmo que eles estão fazendo coisas erradas, mesmo que eles não estão fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, que é justiça, que é tratar bem o povo, Deus não se agrada que a gente fica falando mal, não. Porque foi ele que constituiu essa autoridade. O que nós devemos fazer? O que eu e você devemos fazer? Olha aí, ó. É isso que na Bíblia está falando para a gente hoje. A voz de Deus está falando para nós que nós devemos respeitar. Vamos orar para as nossas autoridades. Ah, minha professora é muito ruim. Minha professora não sabe ser legal, não dá ouvido para a gente, não escuta a gente. Vamos orar por ela. Falar com quem é de direito, por exemplo, não fica falando com amigo,
fala com a direção da escola, olha, a professora precisa, a mãe, né, o pai vai lá, a professora precisa melhorar, ela não dá atenção para as crianças, entendeu? E assim a gente vai estar agradando a Deus. Orar pelas autoridades, a Bíblia manda a gente orar por elas, para que elas façam aquilo que Deus quer. Quando elas não fazem aquilo que Deus quer, o próprio Deus trata com elas. O próprio Deus tem a responsabilidade, ele mesmo fala, pode deixar comigo, que essa pessoa, ela vai sofrer as consequências da minha parte. Não tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ah, não, vamos matar ele, vamos apedrejar. Não, ore por ele, né, pelas autoridades, e Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. E os nossos pastores? Ah, agora eu quero aqui abrir deixa eu ver, o Ronald vai falar para mim. Abre aí, Elaine. Como é que chama o nosso pastor? É bem fácil isso. Qual é o nome do pastor, Ronald? No nosso pastor. Fala alto, fala alto. Fala alto, Ronald. O nome do pastor, como é? Pastor Mi? Fala, Ronald. Fala, Mi? Fala, Ronald. Não tô esperando, não. É o Miqueias, né, Ronald? É o Miqueias, Ronald? É, o Miqueias. Nicole e Emily, vocês que estão aí com a Emily, né, que está com o microfone aberto, como é que chama o nosso pastor? Miqueias. Não sei. É o pastor Miqueias. Olha só, ele é uma autoridade que Deus colocou nas nossas vidas. A gente tem que respeitar, tá? Aprendeu, Emily? Quem é o nosso pastor? É o Miqueias. Isso. O Miqueias, ele é como se fosse o profeta Eliseu. Ele está lá para falar as coisas que Deus quer falar conosco. Ele ensina a Bíblia para a gente. Então, nós devemos respeitar o nosso pastor, tá? Você tem feito isso? Tá. Se você não tem feito isso, vamos começar a fazer isso. Porque é isso que Deus quer, é isso que Ele está falando para a gente hoje. A palavra dele diz que se nós fizermos assim, nós viveremos bem e feliz. Se você respeitar as autoridades, então você será feliz. Isso inclui o papai e a mamãe, viu? Quando você responde mal a mamãe, quando você responde mal ao papai, isso você está desagradando a Deus. E eu quero orar com vocês agora para pedir para a gente ter respeito pelas autoridades. O que vocês acham? Vamos orar? Cadê a professora Miriam? Tá aí, professora Miriam? Oi. Só reforçando que a autoridade é tudo aquele que está acima de nós, né? Então, por exemplo, na igreja, a gente tem o pastor Miqueias, a gente tem o pastor Vladimir, tem o pastor Adilson, o pastor Nicolino, o pastor José Menezes, temos vários pastores, né? E a gente também tem presbíteros que ajudam os pastores, que no caso é o Abner, né, pai do Daniel, e outros presbíteros, Misael. Então, a gente tem aí todo um pessoal que faz a igreja funcionar, que é autoridade também, né, dada por Deus. Os professores da IBD também, né? Quem está na liderança toda ali também é autoridade que Deus instituiu, né? É, a tia Lu, o tio Milton, a tia Lu, tio Milton, isso. Então, tem que haver o respeito, né? A gente precisa aprender a respeitar, né? É isso aí. E eu queria que a professora Miriam, orasse para Deus dar essa capacidade para a gente respeitar e obedecer a palavra dele, que é isso que ele está falando conosco hoje. Vamos orar, Miriam? Amém. Vamos orar sim. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã na tua presença. Obrigado por esse ensinamento que a tia Esther nos deu, Senhor, amém. E que a gente possa respeitar realmente todas as autoridades que o Senhor tem colocado na nossa vida. Os pastores, quem tem essa autoridade dada por Deus, Senhor.
Nós te agradecemos pela vida deles, por todos os professores, pelos alunos, e que o Senhor nos ensine a cada dia, Senhor, a tua palavra, e que nós possamos respeitar principalmente a tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, e ela que transforma as vidas e nos ensina muito. Amém. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom que vocês ficaram aqui comigo. Deu uns probleminhas aí, mas nós ficamos firmes, conseguimos dar aula direitinho. Agora a gente tem um desafio para vocês aí para casa. Esse é fácil, hein? Olha só, escreva as palavras e envie pelo WhatsApp. Hebreus 13:7, que é o nosso verso-chave, diz assim, ó, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridades dele. O que é submeter? Submeter é fazer aquilo que eles querem, não é? Às vezes, eles querem umas coisas que não agradam a Deus, alguns líderes, né? Então, você não vai fazer aquilo, mas no que você puder fazer, você vai obedecer. Lição de casa, por exemplo, a professora mandou você fazer. Vai fazer ou não? Vai, né? Vai se submeter à vontade do seu líder e à autoridade dele, sabendo que eles estão lá porque Deus permitiu que eles estão lá. Então, ó, circule as palavras que lembram algumas formas pelas quais você pode demonstrar respeito aos servos de Deus. Aqui está falando dos servos de Deus, como pastor, presbítero, que nem a Sabrina falou. Mas também a gente pode falar de professor da escola, do papai, da mamãe, do tio. Então, você vai escrever as palavras que lembram formas de demonstrar respeito, tá bom? Vamos lá, ouvir, obedecer, ignorar, mostrar uma boa atitude, desobedecer, falar junto. Por exemplo, as aulas do Meet, vocês são muito educados. Eu gosto muito dessa classe, porque essa classe ninguém fala junto. Mas na aula da Beatriz, da escola, a professora não consegue falar, porque as crianças falam junto, e a professora fica, gente, fica quieto, desliga o microfone, e é difícil. E eu fico no pé da Beatriz, não fala junto, espera a sua vez, quando tiver todo mundo quietinho para a professora ouvir. Então, vocês vão escrever as palavras que lembram formas de demonstrar respeito e mandar para a gente, valendo 2 pontos. Só lembrando que ali está dizendo para circular. Como não dá para circular, em vez de eu circular, eu vou reescrever as palavras que eu acho, né? Que eu acho que está certa. E depois eu vou escrever, completar ali, ó. Lembre-se, quando você desrespeita os servos de Deus, você está desrespeitando, aí a pessoa vai colocar lá embaixo. Então, vocês vão reescrever, tá bom? Vocês lembrem-se que desrespeitar os servos de Deus, a autoridade, vocês estão desagradando quem? É isso que ele quer que você escreva ali, tá? Você está desrespeitando uma pessoa mais superior do que todo mundo, certo? Então, é isso aí, crianças. Olha, eu quero agradecer vocês pela atenção, dizer que vocês são maravilhosos, que amo todos vocês, e espero vocês na nossa próxima aula. Qual será a nossa próxima aula? Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Vamos ver, ó. A Nicole não falou nada hoje. Vamos lá, Nicole. Qual é a nossa próxima aula? Você está vendo o slide? Abre o microfone, Nicole. Eliseu e o azeite da viúva. Epa! Então agora nós vamos começar a ver as obras que o Eliseu fez, que, ó, é dobrada do que o Elias fez, tá bom? Então, domingo que vem, não perca mais um capítulo da vida de Eliseu, tá bom? Então, isso. É dia 13, tá? Que semana que vem é a aula da Tifã. Ah, é verdade. Nós vamos voltar para Tifã, a filha do feiticeiro, aquela que o pai dela pegou o vestido dela para fazer o feitiço. Vocês estão lembrados disso? Meu Deus, o que será que aconteceu com o vestidinho? Com o vestidinho que a Tifã tinha ganhado. Não perca também no próximo de letrinhas. Isso. Não percam, tá bom? Tá bom, então.
Um beijo para vocês. Abençoe a Deus todos. abençoe. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir a aula. Fiquem firmes com a gente. Um beijo.